Nesse vídeo eu vou falar sobre a aceleração da gravidade, mais conhecida por G, igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas aí eu te pergunto, de onde vem esse valor? E é isso que eu vou tentar explicar. Resumidamente, esse valor da aceleração da gravidade vem da equação da força da gravidade, que tem essa carinha aqui, ó, onde F é a força gravitacional, G é a constante de gravitação universal, Mzinho e Mzão representam as massas dos corpos e D é a distância entre os centros de massa, ou seja, distância entre os corpos. Fazendo uma aproximação da equação da gravidade, chegamos nessa outra equação aqui, onde o termo em vermelho, por se tratar de dados fixos da Terra, fica caracterizado como uma constante, dando origem à nossa querida aceleração da gravidade. Bom, tendo em mãos os dados da Terra e a equação da aceleração da gravidade, basta substituir os valores e vamos chegar ao valor de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Que? Como assim? Que equação é essa? De onde veio esse G? Como assim aproximação? Aproximou o quê? Calma, galera. Não criemos pânico. Eu vou explicar melhor esse Paranauê. E para isso eu vou seguir uma linha de raciocínio para a gente não se perder. Primeiro vamos ver um pouco sobre a lei de gravitação universal. Depois vamos falar sobre o experimento de Cavendish e a constante de gravitação universal. Sabendo desses dois tópicos, estaremos prontos para falar sobre as força-peso e a tal aproximação da equação da força gravitacional. E para finalizar, uma pitadinha de análise dimensional. Vamos começar então com o nosso querido Newton, um rapaz muito do curioso que já andava de olho em algumas teorias que existiam, como a teoria de Kepler, que descobriu empiricamente que as órbitas dos planetas eram elípticas, e a teoria de Galileu, que através de seus estudos sobre o movimento dos projéteis, argumentava que existia um movimento chamado de movimento simples, que fazia com que os objetos se movimentassem com uma aceleração constante. Newton ficou de cara com isso e se perguntava, mas como os planetas conseguem manter esse movimento elíptico? Observando o movimento da Lua, ele se questionava, a Lua se movimenta em volta da Terra, mas como e por que ela se mantém nesse movimento em volta da Terra? Por que ela não faz uma outra trajetória, segue uma linha reta, sei lá? E então Newton percebeu que a Lua não faz isso porque ela experimenta um outro tipo de movimento que a faz permanecer em volta da Terra. E esse movimento, que Newton diz, é o que vamos chamar de interação gravitacional. Essa interação gravitacional pode ser resumida a massa atrai massa. Mas por que massa atrai massa? Vou explicar. Se nós formos olhar para a causa primeira das coisas, podemos observar a existência das partículas elementares. Lembra do átomo? Então, os prótons e os elétrons são duas das várias outras partículas elementares, e cada partícula tem um atributo que gera algum tipo de interação. É como se fosse um superpoder. Por exemplo, o próton e o elétron geram uma interação elétrica, o spin, uma interação magnética. E eu estou falando isso porque a massa é uma partícula elementar e o superpoder dela é gerar interação gravitacional. E essa interação faz com que corpos que possuem massa sejam atraídos um pelo outro. Newton, então, nos diz que, se dois corpos possuem massa, haverá uma força de atração mútua entre eles, e essa atração será regida por uma constante de proporcionalidade, que aqui vamos chamar de Gzão. Como Newton estudava os planetas, ele chegou à conclusão de que os corpos que possuem dimensões muito grandes podem ser adotados como um simples ponto, desde que esses corpos sejam esféricos. Isso porque em corpos esféricos é como se toda a sua massa estivesse concentrada em seu centro, e com isso podemos desprezar toda a sua dimensão em relação ao fenômeno. Resumindo, corpos extensos podem ser adotados como pontos materiais desde que sejam esféricos. Tá, agora que já vimos que a Terra e a Lua são corpos extensos, adotados como pontos materiais que possuem massa, e que a Lua não sai fugida da Terra porque existe uma força que a faz permanecer em volta da Terra, e que essa força é regida por uma constante de proporcionalidade, podemos falar sobre a equação da gravidade, que nada mais é do que um resumo disso tudo que eu falei, só que em forma de equação. Então, na equação da gravidade, vamos ter que a força será igual a G vezes a massa dos dois corpos dividido pela distância ao quadrado.
Essa distância a gente diz que é a distância entre os dois centros de massa, onde o h será a altura entre o centro de massa da Lua até a superfície da Terra e r a distância entre o centro de massa da Terra até sua superfície. E como estamos falando de um corpo esférico, essa distância pode ser dada como o raio da Terra. Essa distância ao quadrado, Newton conseguiu identificar através de uma outra relação, que eu não vou explicar aqui nesse vídeo não. Obrigado de nada. Tendo isso, podemos finalmente chegar à definição de Newton para a lei da gravitação universal, que diz que se dois corpos possuem massa, ambos estão submetidos a uma força de atração mútua, proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância, que separa seus centros de gravidade. E o que quer dizer proporcional às massas? Que quanto maior a massa, maior será a força. E o que quer dizer inversamente proporcional à distância? Que quanto maior a distância, menor será a força ao quadrado. Primeira parte, que era a mais complicada, a gente concluiu. Agora vamos para a segunda. O experimento de Cavendish e a constante de gravitação universal. Lembra da tal constante de proporcionalidade que a gente chamou de Gzão? Então, Newton sabia que ela existia, mas não determinou seu valor. Quem fez isso foi o Sr. Harry Cavendish, que, com seu experimento, baseado numa versão da balança de torção, conseguiu chegar ao valor de 6,67 vezes 10 a menos 11 metros cúbicos por quilograma segundo ao quadrado, para a nossa constante de proporcionalidade, agora chamada de constante de gravitação universal. Esse experimento baseia-se em dois pêndulos com uma bola metálica em cada ponta, pendurados por um fio. Um dos pêndulos é fixo e o outro não. À medida que o pêndulo que não é fixo sofre a força de atração em relação ao pêndulo fixo, forma-se um ângulo pelo qual calcula-se os valores. Segunda parte concluída, agora vamos entender aquela tal aproximação que eu falei lá no começo. Agora que já sabemos o que é a equação da força da gravidade e que sabemos o que cada termo significa, fará mais sentido agora dizer que a força-peso é uma força gravitacional, escrita da seguinte forma: peso é igual a massa do corpo vezes Gzinho, que é adotado como aceleração da gravidade na superfície terrestre. Isso porque, quando Newton observava o movimento da Lua em volta da Terra, ele percebeu que talvez a mesma força que mantinha a Lua em volta da Terra era a mesma força que fazia os objetos caírem em direção à superfície da Terra. Esse Gzinho, que é a nossa aceleração da gravidade na superfície terrestre, é adotado como uma constante devido a uma aproximação feita a partir da equação da força da gravidade. É como se a equação da força da gravidade fosse a mãe e a aceleração da gravidade fosse seu filhote. Vou explicar melhor essa aproximação. Para explicar essa aproximação, vamos usar o nosso querido planeta Terra como exemplo em relação a um corpo qualquer. Nós sabemos que esses dois corpos possuem massa e que existe uma força de atração entre eles e essa força é regida pela nossa constante de gravitação universal e que há uma distância entre eles. Colocando isso em uma equação, teremos o seguinte. Sabemos também que a distância entre esses corpos é dada por r mais h. Sendo assim, podemos utilizar esse outro formato. Como estamos utilizando a Terra e sabemos os valores solicitados na equação, que é a massa, a constante de gravitação e o raio, vamos isolar esses termos. E com isso, vamos ter que F é igual à massa do corpo desconhecido, vezes a constante de gravitação universal, vezes a massa da Terra, dividido pelo raio da Terra, mais a altura do corpo desconhecido ao quadrado. Terminando de isolar os dados da Terra, dos dados do corpo desconhecido, podemos escrever a distância de outra forma, onde r mais h ao quadrado é a mesma coisa que r ao quadrado vezes 1 mais h sobre r ao quadrado. Vamos ter a seguinte equação. Agora pensa comigo. Se a gente fizer uma aproximação nessa distância h em azul, e esse número for muito menor do que 1, esse termo terá um valor tão pequeno que a gente pode até desprezá-lo. E com isso, teremos a seguinte equação, onde o termo em vermelho refere-se apenas aos dados da Terra,
que são constantes, dando origem assim a um termo constante g, que a gente chama de aceleração da gravidade na superfície terrestre. Agora sim, nós temos os dados da Terra e temos a equação da aceleração da gravidade. Basta substituir os valores e teremos nosso famoso valor de 9,8 metros por segundo ao quadrado. E agora, para finalizar, vamos fazer a análise dimensional desse valor. Porque, o raio da Terra é dado em metro, a massa da Terra é dada em quilograma, e a constante de gravitação universal é dada por metro cúbico por quilograma segundo ao quadrado. Como que sai a aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado? É bem simples. Pegando a equação da aceleração da gravidade, podemos jogar a distância lá para cima multiplicando. Então, teremos isso. Se a gente analisar somente as unidades de medida, teremos G, que será em metros cúbicos por quilograma segundo ao quadrado, m, que será em quilograma, e distância ao quadrado, que será metro ao quadrado. Podemos cortar os semelhantes e veremos que sobrará apenas metro por segundo ao quadrado.